Louvado seja Deus. A paz do Senhor para todos, amém? Amém. Amados, eu louvo a Deus por estar aqui com o pastor Alain, onde meu genro, minha filha e meu neto servem ao Senhor, congrega. Eu louvo a Deus por isto. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, estar sentada ali atrás, por nome de Rita, e fico feliz porque todo mês vem a Mariana, fechamento de relatório, e geralmente, quase todas as vezes ela vem comigo. Quando ela não pode vir, porque a gente estamos trabalhando em Viçosa, quando ela não pode vir, eu fico preocupado devido à tristeza que ela fica de ficar longe de mim por 2 dias. Quanto acerca de ser mineiro ou ser baiano, na verdade eu sou mineiro natural de Teófilo Otoni, mas ali fica perto da Bahia, e eu também trabalhei, pastoreando também, em Bertópolis. Bertópolis é uma ponte somente, que é a divisão entre Minas e Bahia. Atravessando a ponte, 3 minutos, já está no estado da Bahia. A gente então aprende, acostuma ali o sotaque, e várias pessoas perguntam assim, se eu sou baiano, mas nós somos mineiros. Nós estaremos então, terminou de chegar ali também, mais uma filha minha, Esther, também a Raquel, o futuro genro Lucas, estar ali também outro futuro genro, Jefferson. Então, louvo a Deus pela vida de todos. Amados, nós estaremos compartilhando da palavra do Senhor na noite desse dia, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, o versículo 10, e depois eu quero dar um tema para esta palavra, ou para esta mensagem. Eu estarei repetindo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, o versículo 10. Está escrito assim: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, ou quebraram a tua aliança, derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Amém? Amados, pode sentar. Estarei falando e dando um tema. O nosso tema será as 3 queixas de Elias. Repetindo, as 3 queixas de Elias. É uma história conhecida da maioria dos irmãos, quando então Elias, perseguido por aquela mulher chamada Jezabel, e quando então ela vai perseguir o profeta, perseguir o homem de Deus. E interessante que ele então vai para o deserto, deixando o seu servo na saída da cidade. E quando ele vai para o deserto, ele fica cansado. E quando ele fica cansado, ele deita e dorme. Vem o anjo do Senhor e acorda Elias, dar pão e água para o profeta. Ele alimenta, mas ainda cansado,
dorme de novo, deita e dorme. O anjo então vai dizer para ele que, na segunda vez que o alimenta, vai dizer para ele que o caminho era longo. E diz o texto que com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites. Até que ele chega no Monte Horebe. Quando ele chega, ele vai entrar para dentro de uma caverna. E quando ele entra para dentro da caverna, a Bíblia diz que ali vem um terremoto, vem o vento, vem fogo. E depois, em uma voz mansa e suave, aí ele ouve a voz de Deus, a voz do Criador. E vem então com uma pergunta interessante: o que fazes aqui, Elias? Versículo 9. Deus pergunta a Elias: o que fazes aqui? Elias então vai tentar justificar para Deus. Ele vai tentar explicar a Deus. E ele então vai dizer 3 queixas para Deus, que está no 10 e no 14. Quando ele fala assim: olha, eu tenho sido zeloso para com o Senhor, Deus dos exércitos, mas o teu povo, a tua nação, o povo escolhido, eles cometeram 3 erros terríveis, 3 erros cruciais. E o primeiro erro que eles cometem, ele falando para Deus, eles quebraram os teus altares. Eles também quebraram a aliança, derribaram os altares, quebram os altares, e depois eles quebraram a aliança. Terceira queixa: e mataram todos os teus profetas, restando somente a minha pessoa. E mesmo assim, estão me buscando para tirar a minha vida. E vamos trabalhar aqui nessas 3 queixas do profeta Elias. A primeira coisa que ele vai reclamar para Deus, e aí a gente percebe o que é o sentimento de alguém que anda com Deus, o sentimento de alguém que tem intimidade com Deus, o sentimento de alguém que é amigo de Deus, o sentimento de alguém que anda conforme Deus quer, Deus manda e Deus ordena. Vamos perceber então o sentimento de um homem chamado por Deus. Existem sentimentos que nós temos, que nós estamos nivelando com o sentimento do Criador, com o sentimento de Deus. Os irmãos lembram quando Moisés fica no monte para receber as tábuas da lei, 40 dias e 40 noites, e quando ele desce com as tábuas, ele vê o povo que estava adorando um bezerro de ouro. E quando Moisés vê aquilo, a alma dele chora, a alma dele geme, e ele quebra as tábuas da lei. Sentimento de Deus no coração do homem. Aconteceu aqui, e vamos perceber. Escuta, quando derribaram os altares, no Velho Testamento, interessante que altar, lugar elevado para oferecer sacrifício, era costume, no mínimo 3 tipos de altares. Faziam altares de terra, pouco, faziam altares de pedras e também altares de bronze. Faziam
altares para adorar a Deus, para sacrificar a Deus e para invocar, para buscar a presença de Deus e aproximar de Deus. Então era normal construir, edificar altares. Nós vamos encontrar em Gênesis 9:20, quando Noé, quando passa o dilúvio, é assim que termina o dilúvio, e ele pisa em terra firme, a primeira coisa que Noé vai fazer, ele edifica um altar, oferece sacrifício a Deus, e Deus recebe aquele sacrifício, em um ato de gratidão a Deus. Nós encontramos em Gênesis 12:7, quando Abraão edifica um altar e vai confirmar uma aliança, um compromisso com Deus. Nós encontramos em Gênesis 22:9, quando o pai da fé, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, sobe para o monte Moriá, e ali levanta o altar, coloca lenha sobre o altar, e deita o menino para sacrificar, para oferecer a Deus. E quando ele, naquela fé, ele cria que mesmo depois das cinzas, Deus ressuscitaria a Isaque. Mas naquela hora que ele vai sacrificar, surge, brada uma voz dos céus: Abraão, Abraão, não faça tal, agora vejo que tu temes a Deus. Ele desamarra o menino e desce os dois em um ato de adoração ao Senhor. Jacó edificou o altar, Isaque edificou o altar, Gedeão levantou o altar, Moisés levantou o altar, Samuel levantou o altar. A tristeza de Elias, a queixa dele, foi que o povo santo tinha derribado, tinha destruído os altares onde adorava a Deus. Nós vamos ver também 1 Reis 18:30, quando o rei Acabe, ele manda que Obadias vai para um caminho e ele por outro, justamente para ver onde tinha fontes de água para os animais, para toda a região. É interessante que Obadias, então, no seu caminho, ele vai encontrar com quem? Ele vai encontrar com Elias. Ele fala assim: olha, fala com Acabe, que precisamos encontrar. Ele fala: mas que é isso? Eu sou profeta também de Deus, e tu és profeta excelente. Eu jamais vou denunciar você, e eu vou correr um perigo quando eu ir para avisar o rei Acabe. Enquanto eu aviso o rei Acabe, Deus pode tomar você, Deus pode arrebatar você, e eu vou ser morto. Sabe por quê? Acabe está com a ira terrível de você. Todas as nações onde ele foi, te procurando, e quando diziam que você não estava ali, eles tinham que jurar que você não esteve naquele lugar. E ele fala assim: não, pode ir, que, como vive o Senhor, eu vou encontrar com o rei Acabe. E o rei Acabe então recebe a notícia, vai encontrar com Elias, e quando ele encontra com Elias, a primeira coisa que ele vai falar com Elias: perturbador, tu és o perturbador de Israel. Ele fala assim: eu não, quem tem perturbado Israel é você e teus pais, que tem desviado dos mandamentos do Senhor. Agora vamos para um desafio. Convoca a nação de Israel,
convoca os 400 profetas de Baal, convoca os 400 profetas de Azerar, e vamos para o monte, e vamos ver quem é Deus. Aquele que responder por fogo é o Deus verdadeiro. O rei aceita o desafio, convoca a nação, convoca os 850 profetas, e a Bíblia diz que eles falam assim: olha, vão pegar 2 bezerros, eles são mais 850, eles vão dividir o bezerro, e vão oferecer o Deus Baal, o Deus dele. Depois então, eu vou dividir o bezerro, colocar sobre o altar, e vou oferecer a Deus, vou orar a Deus. E assim acontece. É interessante que quando ele fala no desafio, o povo fala assim: boa é esta palavra. Porque a nação de Israel, ela estava cocheando em 2 pensamentos. Estava dúbia, estava em dúvida, se adorava a Deus ou se adorava a Baal. Tinha sido contaminada com a idolatria que era terrível naquele tempo. Os profetas de Baal, depois que coloca o boi dividido sobre o altar que eles tinham feito, interessante que eles vão então orar, vão pedir, vão clamar. E ele diz: olha, fala mais alto. Quem sabe que ele está viajando, quem sabe estar atendendo alguém, ou quem sabe ele está dormindo. A Bíblia diz que eles ficam de cedo até meio-dia, corta os seus corpos, usando facas e lancetas, cortando o corpo, derramando sangue, mas não houve manifestação nenhuma. Então, Elias vai fazer algo interessante, algo importante, que nós vamos aplicar na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. A primeira coisa que Elias vai fazer, ele vai reparar o altar. Ele vai preparar o altar. E quando ele vai reparar o altar, a Bíblia diz que ele então vai pegar 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E assim que ele arruma o altar, prepara o altar, cuida do altar, coloca ali o bezerro dividido, joga água ao redor por 3 vezes, e ele vai fazer uma oração simples, porque há momento em nossa vida que não dá para fazer oração longa. Há momento em nossa vida que não dá tempo de ajoelhar. Há momento em nossa vida que não dá tempo de correr e chamar o pastor da igreja. Não. Tem momento que é intimidade com Deus, é vida com Deus. E ele fala: Senhor, para que todos vejam que Tu és Deus, Senhor, eu oro a Ti, porque o Senhor é poderoso no céu e na terra. Então, ó Deus, derrama fogo do céu. E diz que quando ele termina de orar, a Bíblia diz que não veio, não foi de baixo,
Não foi do chão, mas veio do alto, veio do céu. Fogo divino, fogo de Deus, queima o sacrifício, queima a lenha, até a água que estava ao redor vai-se embora. Altar consertado. Olha o sentimento do profeta Elias quando ele diz: Deus, quanto a mim, eu tenho sido zeloso para com o Senhor. Agora a nação, quase toda, Senhor, quebraram os altares. Olha a preocupação do homem de Deus. E quebrando os altares, como vai oferecer sacrifício ao Senhor? Como fica a comunhão para com o Senhor? Deus, eu estou preocupado, ó Deus, porque os altares estão quebrados em todos os lugares em Israel. E a pergunta nesta noite para nós: altar hoje, simbolizando a minha vida, a sua vida, simbolizando o meu coração, como está o nosso altar? Será que está faltando as 12 pedras, simbolizando a pedra do amor, a pedra do perdão, a pedra da devoção, a pedra da intimidade, a pedra da oração? Quais as pedras que faltam no altar chamado vida, para a gente colocar, arrumar, e fogo do céu descer na nossa alma e na nossa vida? Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Escuta, ouvimos aqui hinos tão lindos. Meu Deus, que momento de louvor. Pastor, que Deus continue abençoando essa equipe que adorou a Deus aqui. Estava ali atrás perto da minha esposa, senti a presença do Altíssimo enquanto louvava o Senhor. Altar consertado é tão bom. Louvado seja o nome do Senhor. Escuta, vamos para a segunda queixa de Elias. E a segunda queixa de Elias foi que eles tinham quebrado a aliança com Deus. Quebrado a aliança. Deus sempre fez aliança com o homem individual. Deus sempre fez aliança com nações. Deus sempre foi fiel em todas as alianças que Ele fez até nos dias de hoje. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E a aliança que Ele faz, ela, se depender dEle, ela permanece. Agora veja que coisa interessante. É que em Gênesis 9, Deus vai falar com Noé. Olha, Noé, eu vou fazer uma aliança com a humanidade, e eu vou deixar um sinal. Quando aparecer nuvens no céu, vai aparecer um arco-íris. E quando a humanidade ver aquele arco-íris, é uma aliança que eu fiz com a humanidade de nunca exterminar o mundo com a água. Essa aliança continua. 1 Coríntios 11, 25, vai dizer acerca da Santa Ceia. O sangue de Cristo, quando nós ali tomamos a ceia, e o suco depois de orado, simboliza o sangue de Cristo. Estamos lembrando
da nova e eterna aliança que Cristo fez com o homem, fez com a igreja. E na ceia a gente lembra dessa aliança feita. Quando alguém vai casar, quando alguém está casado, ele usa então aquele anel, né? Quando alguém olha para a aliança, é um sinal que eu sou casado com a irmã Rita comigo, e que nós fizemos uma aliança de ir até a morte separar. Amém? Escuta, Deus é fiel. Salmos 89 e o 34, Deus, na boca de Davi, fala assim, olha: e com ele fiz uma aliança, ou um concerto, e nunca quebrarei. Eu preciso levar todos que estão com essa tensão maravilhosa a importância da aliança. Por quê? Porque em Gênesis, em Josué 9, olha para a gente ver a importância de uma aliança. Em Josué 9, os cananeus, os heveus, os jebuseus, várias nações, ficaram sabendo das maravilhas que Deus faz, que Deus tinha feito, quando tirou o povo do Egito. E eles ficaram com medo. Olha o que uma nação, um povo, chamado Gibeonitas, olha o que eles vão fazer. Eles então vão aproximar de Josué, com os anciãos, e eles chegam, eles pegam, moravam perto, para enganá-los. Eles vão com sapatos velhos e rasgados, roupas velhas e rasgadas, odres de couro velhos e rasgados, pães bolorentos. E quando chega até Josué com os anciãos, fala: olha, nós temos ouvido o poder do Deus de vocês, o Deus de Israel, e nós queremos uma aliança com vocês, porque se nós fizermos essa aliança, vocês vão cuidar de nós, e nós vamos cuidar de vocês, nós guerreamos a guerra de vocês, e vocês a nossa. O Deus seus é poderoso. Deus já tinha dado ordem para não fazer aliança com nenhuma nação. Deus tinha dado ordem, mas eles conseguem enganar Josué e os anciãos. Eles não consultam a Deus, e quando não consultam a Deus, Josué vai fazer aquela aliança, e eles vão embora. Josué fica sabendo depois de 3 dias que foi enganado. Chama de novo eles, e Josué fala assim: olha, vocês me enganou, e toda a liderança aqui em Israel. O Deus que nós servimos, não podemos fazer aliança com outro povo. Mas Josué já tinha feito a aliança de não matar eles, tirar a vida deles. Aí Josué fala: olha, como não posso quebrar a aliança? Vai haver para vocês aqui 2 castigos, 2 correções. A primeira: vocês vão ser, e os seus descendentes, rachadores de lenha e carregadores de água para o templo do Senhor e toda a congregação. Vocês e filhos que virão. Mas quebrar aliança não pode. Deus não aceita. Ei, escuta uma coisa. Um dia eu fiz uma aliança. Você fez uma aliança. E essa aliança que fizemos, ela custou caro. Foi preço de sangue.
o dia que eu decidi aceitar Cristo como meu Salvador, eu fiz uma aliança com Ele e Ele comigo. E se depender dEle, Ele nunca vai quebrar esta aliança. Escuta, estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Não é para a Batista aqui onde o pastor Alain pastoreia. Não, não é para a Batista lá em Antônio Pereira com o pastor Israel, não. Não é para com a Assembleia de Deus, não. Vivemos dias trabalhosos e difíceis que hoje, quase por qualquer coisa banal, cristãos estão quebrando a sua aliança com Deus. Escuta, chegou agora a pandemia, e a pandemia, eu não sei aqui na Batista, se não aconteceu aqui, Deus seja louvado. Pessoas nunca mais congregou, nunca mais tomou ceia, desculpando a pandemia, quebrou aliança com Jesus, esfriou-se na fé. Outros quebrou aliança por conta da avareza. Alguém que pensa que é só trabalhar, ganhar dinheiro, muito dinheiro, esqueceu que um dia fez aliança com Jesus, está quebrando aliança. Quantos maridos que quebram aliança, traindo a esposa, quebra aliança primeiro com Jesus, depois com a esposa. Quantos que quebra aliança, depois que Jesus resgatou ele lá do lodo, tirou-o do charco de lodo, libertou, transformou, deu para ele uma família, abriu porta de emprego para ele, e a vida espiritual dele ficou boa, a familiar ficou boa, a financeira ficou boa, mas não devolve o dízimo de forma nenhuma, quebrando aliança com Jesus. Mas na noite desse dia, o Espírito de Deus está aqui para nos ajudar a reconciliar com o Senhor e fazer uma nova aliança com Ele. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Ei, não importa o que você estiver passando, não importa a perseguição, não importa a incompreensão de alguns, não importa o momento que vivemos, mesmo com lágrimas, mas não nega o Senhor, não quebra esta aliança que um dia fizemos com o Senhor. Escuta, a igreja, nós estamos em uma guerra, é uma guerra espiritual 24 horas, o diabo fazendo de tudo para a gente quebrar aliança com Jesus. E quando estamos em uma guerra, tem 3 maneiras de gente vencer. Existe guerra que você vai, que um soldado vai, e ele vai atacar os inimigos. Ele pode atacar os inimigos com a arma, e pode atacar em pé, olhando para os inimigos lá na frente. Mas tem momento de uma guerra que o comandante vai pedir todos os soldados para passar atirando, guerreando de joelhos, para que ele não seja atingido na sua cabeça. Mas existe o terceiro momento em que passamos em uma guerra, quando
está reída, cercado por todo lado. E o comandante vai dar a seguinte ordem: ei, soldados, não dá para passar em pé, não dá para passar ajoelhado ou agachado. Pega a sua arma, não esqueça da arma, passe arrastando a barriga no chão, o peito no chão, para que o inimigo não te atinja. Ei, na vida espiritual é desta forma. Tem momento que nós vivemos, está bem, estamos em pé, fisicamente. Tem momento que nós temos que estar constante de joelho. Mas tem momento que as lutas são tão grandes, que a gente anda quase arrastando, mas não quebra a aliança com o Senhor. Este foi o sentimento, o segundo sentimento de Elias, que o povo de Israel tinha dividido, quebrado a aliança com o Deus Santo e Poderoso. Escuta aqui, quando o pastor Alain converte alguém e ele é um novo convertido, ele tem aquela alegria toda, e a igreja abraça essa pessoa, e fica todo mundo feliz, o pastor da igreja então muito mais feliz. E aí, depois de 6 meses, 1 ano ou 2 anos, você está andando na rua, e você saúda aquela pessoa com a paz do Senhor, e ele fala assim: não, as lutas foram muito grandes, eu não suportei, não deu para mim continuar, a minha aliança está quebrada com o Senhor. Escuta, o sentimento nosso é de angústia, o sentimento nosso é de dor, porque alguém quebrou a aliança. Assim foi o sentimento do profeta Elias. Falou quase chorando com Deus: quebrou a aliança, ó Pai. Eu sou zeloso, mas eles não. Vamos para a terceira aliança. Vamos para a terceira queixa do Elias, quando ele fala assim: derribaram os altares, quebraram as alianças e mataram os teus profetas. E eu quero dizer algo interessante aqui para todos, antes de entrar nesse último tópico. Se não acontece na igreja batista, você fica despreocupado, você fica tranquilo, devido à ética pastoral. Nenhum pastor, ou quase impossível acontecer isso, conta casos que acontecem na sua igreja, quando alguém vem ministrar. Escuta, olha para vocês verem como estava a decadência espiritual que estava a nação de Israel. Chegar ao ponto de matar profeta, matar ungido, matar homem de Deus, matar alguém que só quer o bem, matar alguém que estende a mão para o caído, traz uma palavra de consolo para aquele que está abatido, chora com os que choram, perde noite de sono, às vezes orando por aquele necessitado. Olha como estava o nível espiritual da nação escolhida de Deus. Ele fala assim: olha, Senhor, busca
profetas, já mataram e estão buscando a minha vida, para tirar a minha vida. Escuta uma coisa. Eu fico observando que parece que mesmo que nós convertemos a Jesus, temos o Espírito Santo de Deus, mas quando fala uma luta, quando fala uma disputa, parece que quer voltar àquela natureza adâmica, aquela natureza velha, o velho homem. E quando fala assim, matar, parece que alegra a natureza velha do homem. Agora, a nação de Israel, fazendo isso com os profetas. E Elias faz a terceira queixa interessante, que estava tanto na nação de Israel, que no Novo Testamento, pastor Alain, olha o que eles fizeram com João Batista. Por João Batista pregar a verdade, falar a verdade, cortaram o seu pescoço, matou mais um profeta, o povo de Israel mesmo. Agora vem o profeta dos profetas, oh aleluia. Agora vem aquele que era, que é e que há de vir, aleluia. Aquele que era e é santo, aquele que nele não teve nenhum pecado, oh aleluia. Agora ele nasce de uma mulher, dentro do seu nascimento já perseguido, 30 anos vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Assim que é batizado e saindo da água, o céu abre, brada a voz do Criador, porque desce o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre este profeta, e a voz foi esta: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Vence a tentação, vence o diabo e vai dar início ao ministério terreno. Oh, aleluia. E ele, curando, libertando, salvando, ele vai encontrar com uma mulher. Daqui a pouco eu vou aplicar para nós, daqui a pouquinho. A mulher samaritana. E quando eles conversando, ele fala a vida da mulher, e ela fala assim: vejo que tu és profeta. E este profeta foi também traído por Judas, julgado e condenado, sofreu morte e morte de cruz. Mataram o maior profeta que já houve na terra. Matou o Salvador, o Libertador, o profeta Jesus. Estão vendo como que isso está na natureza do homem? Não quiseram nem receber esse profeta. Ei, deixe-me falar algo de grande valia para todos nós. Quando você deparar com pessoas que querem matar profetas, que querem caluniar profetas, que querem atacar profetas,
querem trazer divisão para atingir a liderança do profeta. Ei, não participe disto. E vamos ter a atitude que Davi teve lá em Samuel, no primeiro livro de Samuel. A atitude de Davi nos traz algo maravilhoso. 12 a 13 anos, perseguido por Saul. E um dia, meu Deus, eu não te perguntei, foi as horas. Eu já estou começando a ir para o fim. Escuta, e um dia, no deserto, Saul perseguiu Davi e ele inocente. Mas, em um dos momentos, na caída da tarde, anoitecendo, Saul com seus soldados entra em uma caverna. E Davi estava por ali, anoitece e eles dormem. Diz que foi o sono do Senhor. Deus permitiu que ele dormisse. Davi tinha um servo que andava com ele, mais próximo. E chegou, olhou Saul dormindo, uma botija de água ao redor dele, a espada ao redor dele, o capitão dele ao redor dele, dormindo também. E o servo de Davi falou assim: deixa-me encravar a minha espada sobre a cabeça dele, será uma só, e ele será morto. Olha o que Davi falou: quem tocou, quem perseguiu, quem matou profeta ungido do Senhor e ficou inocente, longe de mim tocar em ungido do Senhor. Ei, povo de Israel estava matando profetas. Que o Espírito de Deus nos ajude, ao invés de matar nossos profetas desses dias. Quando eu digo profeta, eu estou dizendo aquele que prega a palavra da profecia, a Bíblia Sagrada. Eu estou dizendo pastores, homens de Deus. Eu estou dizendo esses profetas de hoje, que renuncia, que deixa tudo para anunciar o Evangelho do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nunca vamos deixar o altar chamado coração quebrado. Nunca vamos quebrar a aliança com o Senhor, a comunhão com o Senhor, a intimidade com Deus. E nunca perseguir, caluniar ou matar profeta de Deus. Amém? Posso fazer uma oração? Fica de pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os olhos. Coloque a mão no seu coração. Eterno Deus e bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, a tua palavra, ela foi ministrada nesta noite, para corações aquebrantados, corações voltados para o Senhor. Eterno e bondoso Espírito Santo, é o Senhor que consola, conforta, corrige e orienta. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Espírito Santo, é o Senhor que no Velho Testamento estava na criação. É o Senhor, lá em Ezequiel 37, oh Senhor Espírito Santo, que colocou de pé aquele grande exército e passaram a servir e voltou a esperança. Senhor Espírito Santo, o profeta Joel disse que nos últimos dias
o Senhor Deus derramaria do teu Santo Espírito sobre toda a carne. Senhor Espírito Santo, em Atos capítulo 2, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente surgiu como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas sobre a cabeça deles língua repartida como de fogo, e diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, como o Espírito concedia que falasse. Na casa de Cornélio, Atos 10, enquanto Pedro ministrava, desceu, caiu, manifestou o Espírito Santo, e ali todos foram batizados e magnificavam a Deus. Senhor Espírito Santo, nesta noite, a nossa alma deseja, a nossa alma chama, a nossa alma quer, Jesus, mais e mais do Espírito do Senhor. Deus Pai, Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, continua conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o pastor. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, nós tivemos uma aula nessa noite sobre o altar, sobre a aliança e sobre como honrarmos homens de Deus e mulheres de Deus. Somos chamados a duas introspecções. Primeiro é pensarmos sobre o nosso altar e convidado a duas ações, que é restaurarmos. E essa última lição, irmão, ensina-nos uma grande verdade: nós nunca temos direito de nos levantarmos contra ninguém. Davi poderia ter todas as justificativas para tentar silenciar, acabar com Saul, mas havia temor e tremor. Isso chama-nos a pensarmos sobre como está o nosso temor em relação a Deus, porque quando nós ousamos caluniar alguém, se levantar contra alguém, está faltando temor em nosso coração. E talvez a falta de temor, porque o altar está destruído e a aliança foi quebrada. Que nós possamos sair daqui nessa noite desafiados e termos ações práticas em relação a isso. Restaure o altar, busque intimidade com Deus, honre as pessoas. Nós não perdemos nada em honrar as pessoas, amém? Nós vamos cantar, eu vou fazer a oração final e o Ministério de Louvor vai cantar, tá bom? Para nós terminarmos aqui Rocha Eterna, em nome do Senhor Jesus, a não ser que as filhas do nosso amado pastor querem aqui cantar um cântico aqui, Kézia vai encabeçar, as irmãs querem cantar aqui, tem um louvor, pode ficar para a próxima, né? Então tá bom, nós vamos louvar o Ministério de Louvor, tome lugar aqui, Rocha Eterna, nós vamos concluir, e nós estaremos finalizando, impetrando a bênção, em nome de Jesus. Pastor, Deus te abençoe, obrigado pela palavra. Irmã Rita, agora guardei o nome aqui, qualquer dia nós vamos tomar um café lá em Viçosa, eu estou precisando de ir lá em Viçosa fazer uma visita, nós vamos tomar um cafezinho lá. Pai, muito obrigado por esse dia precioso, muito obrigado por essa noite, obrigado por tua bondade, misericórdia, graça. Senhor, ajuda-nos a restaurarmos o altar, ajuda-nos a restaurar a intimidade, Senhor, e que nós possamos ter uma postura de sempre honrar, Deus, e que haja em nós o coração que havia em Davi. Davi tinha todas as justificativas para, ó Deus, eliminar Saul da sua vida, mas ele não ousou fazê-lo. Davi tinha um coração segundo o coração do Senhor, porque a vida de Davi era um altar, era uma aliança, era uma vida de intimidade. Senhor, restaura em nós, ó Deus, a tua unção, a tua graça, o teu poder, como foi pregado aqui nessa noite, que nós possamos viver uma vida que glorifique e exalte o teu nome. Continua a abençoar o pastor Sebastião, a irmã Rita, toda a sua família, a ser com teu filho ali em Viçosa, Pai, o pastoreio pelo qual o Senhor confiou a ele naquela cidade, que o Senhor possa continuar usando, instrumentalizando, ungindo para a glória do teu nome, fazer o teu filho crescer e prosperar naquela terra, Pai, alargando as suas fronteiras, sustentando o teu filho, dando ele saúde todos os dias, para louvor e para a glória do teu santo nome. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre a sua vida, que ele levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Você diz amém. Pastor Sebastião, os mesmos acontecimentos está aqui em Ouro Preto, na Igreja Batista também, viu? Algumas pessoas sumiram, quem sabe um dia
eles voltam. Vamos louvar o Senhor e depois os irmãos ficam à vontade. Deus abençoe você que está na sua casa, em qualquer lugar nos assistindo. Parece sem fim, tu és a luz que me guia, meu amigo inseparável. Em ti confio, em ti confio. Se tristezas me cercarem, nos teus braços me consolam, meu escudo e fortaleza não se abala, nunca se abala. Rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor Jesus. Nem morte, nada, nem morte, nem dor, nem sofrimento algum vão me separar do teu amor. Nada vai, nada nem morte, nem dor, nem sofrimento algum vão me separar do teu amor. Rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor Jesus. Não seremos abalados. Aleluia, aleluia. Deus abençoe os irmãos. Aleluia.